Os irmãos podem se sentar, por favor. Mais uma vez quero agradecer você que está nos assistindo, nos ouvindo online. Nós temos pessoas lá de Ribas do Rio Pardo, nós temos pessoas que estão nos assistindo também na Espanha. Tem uma prima que está na Itália, né? Portugal. Tudo é El Shaddai. E agora também Tupi Paulista, alguns irmãos estão nos assistindo. A gente fica muito honrado com isso, porque o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? E você que está aqui, está nos visitando, está nos honrando com a tua presença também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Beleza? Agora eu vou passar aqui para a palavra. Está difícil aí, né, Jós? Está difícil. Aqui na igreja tem alguns irmãos que estão andando, tá? Quero dizer para os irmãos que eu estou andando 4 km por dia, tá bom? Aí quem quiser acompanhar aí, tá? Fabrício também parece estar andando, pastor Anderson, o Paiva. Então, vamos orar? Abaixa a tua cabeça, vamos orar a Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Nós oramos pelo Mato Grosso do Sul, porque as igrejas estão cultuando o Senhor em partes. Pai, nós sabemos que tudo há uma permissão do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa o pastor Joelso, esta palavra do qual o Senhor colocou no coração dele, que esta palavra venha falar de acordo com o nosso encontro. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus, amém? Queria saudar a amada igreja na paz do Senhor e queria saudar aqueles irmãos que estão nos assistindo na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui na presença do nosso Deus para adorá-lo e engrandecer o teu santo nome. Irmãos, quando nós buscamos algo de Deus e pedimos para que o Espírito Santo nos conduza algo para trazer à igreja, eu creio que é maravilhoso. E eu creio que Deus tem uma palavra para trazer ao seu coração. Então eu queria pedir que a amada igreja se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia lá em João 4, 28. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Pode guardar sua Bíblia, se assentar, por favor. O tema desta mensagem: qual é a sua fonte? Fonte, irmãos, é tudo aquilo que vai nos alimentar. Fonte é aquilo que vai trazer para nós energia, força. Jesus, Ele é a nossa fonte. Jesus está aqui para Ele te dar algo além daquilo que você necessita, algo além daquilo que você merece, algo além daquilo que você espera, mas Deus te dá pela misericórdia e graça dEle. E aqui, o que você prefere? O cântaro ou a fonte? Se for o cântaro, meus irmãos, não é uma vida muito fácil, porque ela está cheia hoje e amanhã ela está vazia. Agora, se for a fonte,
a água. Vai ter água hoje, vai ter água amanhã e vai ter água até Jesus vir buscar a sua igreja. Porque Ele é a fonte de nós estarmos aqui hoje. E só vai viver o sobrenatural de Deus aquele que largar o cântaro e buscar a fonte. Se mergulhar na fonte. Quando nós mergulhamos na fonte, que é algo que vai nos sustentar, a nossa vida começa a mudar. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, das maiores revelações de todos os tempos é o nascimento de Jesus. E como é bom nós falarmos de Jesus. Então, antes de eu entrar na mensagem, eu queria trazer um relato sobre alguns parâmetros da vida de Jesus, do que Ele fez e por que Ele estava ali naquele lugar, em Samaria, para libertar aquela mulher samaritana. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Entendemos que a graça de Deus se manifesta, trazendo que salvação a todos os homens. O Filho de Deus se manifestou em carne, e sobre ele estava o quê? A responsabilidade de manifestar o amor e a graça de Deus em prol o quê? A humanidade e ao ser humano. Graça, irmãos, é aquilo que eu não merecia de Deus, mas Ele me deu por graça, favor imerecido. Graça, irmãos, é diferente de misericórdia. Graça é aquilo que eu não merecia, mas Ele me deu. Ele me deu tudo. Misericórdia, eu merecia o que? A morte, e Ele me deu o que? A vida. Tudo isso mediante quem? A pessoa de Jesus Cristo. E quando Paulo diz a graça se manifesta, ele está dizendo que o favor de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo para nos abençoar. Quando nós não achamos que nós não merecemos, mas Ele tem graça para nos dar. Na semana passada nós fomos no monte e os soldados estavam poucos, né? Eu fui mesmo só pela misericórdia de Deus, que a minha vontade era ficar em casa. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer algumas perguntas para o Senhor, para Deus. Falei, Jesus. E eu comecei a fazer umas perguntas meio cabulosas que eu achava. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo me pegou, me tomou ali naquele lugar. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Algo que eu ia perguntando, o Espírito Santo ia revelando, ia falando. E o Espírito Santo, ei, é eu que estou no controle, não é você. As coisas é assim. Então, irmãos, quando nós buscamos na fonte, Deus está preparado para nos dar aquilo que nós não merecemos. Mas por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Por isso que Ele nos concede. Ele nos libertou, nos salvou da morte. Lá em João 1, a palavra de Deus diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo habitou entre nós, e vimos o que? A sua glória. Com a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele. O verbo aqui é o Logos, a palavra de Deus. O Cristo vai se encarnar e habitar entre os homens, Jesus. E João 1, ele fala, no princípio da eternidade,
no princípio do quê? Da criação. Jesus se manifesta em carne. E lá em Mateus 2, 1, a palavra diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aqui fala que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E nos dias do rei Herodes tinha 3 marcas. A primeira marca era que aqueles dias de ausência de adoração, onde o que? Os homens se achavam tão grandes que se considerava deuses a ponto de adorarem, de não adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles buscavam deuses em outros lugares. Segunda marca, além da ausência de adoração, era que os pecados escondidos daquele povo, tanto que o próprio Herodes caiu no pecado de adultério. Terceira marca, além da ausência de adoração, dos pecados escondidos, era o que? A vaidade daquele povo, do ser humano. A vaidade, irmãos, o pecado, a falta de adoração tem matado muitos cristãos. Jesus nasce, em primeiro lugar ele faz o quê? Ele restaura a adoração. Segundo lugar, Jesus dá o quê? Uma autoridade profética que vai denunciar o pecado. Denuncia o quê? Todos os nossos pecados. Em Jesus, em terceiro lugar, em Jesus não há vaidade. Ele é o quê? Humilde. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, humilhamos diante de Jesus, que é a nossa fonte, a nossa vida começa a mudar, como começou a mudar a vida daquela mulher samaritana. Jesus, meus irmãos, nasce como qualquer criança, mas não era qualquer criança. Sobre ele estava o quê? O principado, sobre ele estava o quê? A responsabilidade de acabar com o império da morte e estabelecer o império da vida para o ser humano. Jesus tem essa autoridade de restaurar a nossa vida, de mudar a nossa vida, para tirar o império da morte e trazer o quê? O império da vida sobre nós. Jesus, com 12 anos, já estava no meio dos doutores da lei, dos escribas, daquele povo que ali se dizia intelectual, que estudava. E todo o povo ficou de boca aberta com a sabedoria com que Jesus tinha. Com 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus vai ser batizado, irmãos, acontece 3 coisas: o céu se abre, o Espírito desce e Deus fala com o seu povo. Então nós estamos hoje aqui para adorar a Deus. O Espírito Santo desce sobre nós e Deus fala conosco. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Então nós viemos aqui para quê? Para adorá-lo, para exaltar o santo nome dEle, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que pode mudar a nossa história. Aleluia. Depois de ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Irmão, o deserto é um lugar bom? Não. Mas deserto não vai durar para sempre. Seja fiel, porque quando o deserto acabar, haverá o que? Um banquete no seu lar, com anjos te servindo.
Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após ter jejuado 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome, mas Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. Qual é a sua fonte? O que você tem buscado para a sua vida? Então nós temos que ser um crente cheios da palavra, revestidos de autoridade do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar na jornada que Deus deixou para nós aqui na terra. E quando Jesus vence o diabo, das 3 vezes que ele foi tentado, agora acaba o deserto. Os anjos vêm e servem o quê? Um banquete para Jesus. Deus quer servir um banquete para você, mas você tem que adorar, você tem que buscar qual é a fonte que você está buscando. Temos que entender, meus irmãos, que para haver grandes vitórias, haverão grandes desertos. Que não haverá grandes ministérios sem grandes desertos, nós temos que passar por eles. É preciso nós enfrentá-los. Nós não queremos, mas nós temos que enfrentá-los. Faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E no deserto, meus irmãos, você aprende, em primeiro lugar, quem são os seus amigos. Em segundo, quem é você. E em terceiro, quem é Deus. Os amigos, irmãos, são os primeiros que vão afastar, que vão sumir da sua presença. Quando você está no deserto, aí você aprende quem você é, e você ora no deserto, e aprende que o teu socorro é o Deus Todo-Poderoso, é Jeová Rafá. É Deus que está ali para quê? Para te curar, para te sarar, para te libertar. E quando o deserto acaba, começa o quê? Uma nova história. Começa uma nova história na nossa vida. Irmãos, eu sei que às vezes nós estamos aqui na presença de Deus, estamos passando por alguma provação, por algum deserto, mas eu queria dizer para você que Deus está aqui e Ele vai estabelecer algo novo na sua vida. Ele vai te preparar para que você possa viver o sobrenatural de Deus e que você possa sair desse deserto em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, que rasgou o véu da separação do alto a baixo e efetuou eterna redenção e abriu o que? Um novo caminho até a sala do trono para você. Jesus, Ele é a nossa fonte. E aqui Jesus começa então a pregar a palavra de Deus. Irmãos, imagine você ouvir Jesus pregar a palavra. É a mesma coisa de você ouvir a palavra pregando a própria palavra do Senhor. E a palavra de Deus quer inundar você, para que você fique cheio da palavra de Deus. E aqui Jesus começa seu ministério. E eu buscando, lendo, que ministério maravilhoso esse de Jesus. Cada etapa dos ministérios de Jesus eu busquei no livro que eu ganhei. Coisas maravilhosas, tremendas, que fala das etapas principais que Jesus passou, que Deus deixou dentro da sua palavra. Meus irmãos, Jesus, Ele nunca gostou de morto e nunca gostou de morte. Tanto que nos 3 enterros que Jesus passou, Ele se transformou em festa.
Porque houve um milagre de Jesus ali. A morte Jesus venceu na cruz. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus está aqui porque Ele tem algo especial na sua vida. Jesus tem algo especial na sua família. Jesus quer restaurar aquilo que Satanás pensou que ele tinha te tomado. Jesus está aqui hoje, nesta noite, para te restaurar, para mudar a tua história. A maior graça, irmãos, do Evangelho foi essa: o túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para que nós possamos estar aqui hoje, pelo amor e a graça de Deus, para honrar a Ele. Você não está aqui à toa. Jesus não gosta de morte nem de morto, porque morte não adora, morto não adora, morto não sente, morto não participa. E nós estamos aqui para participar, para adorar a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que contemplar tudo aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Nós temos que adorar, nós temos que exaltar o seu santo nome. Jesus foi crucificado no Monte Caveira. Esse monte tem esse nome porque tem a forma de uma caveira e é símbolo de morte. A cruz de Jesus estava cravado no Monte Caveira. Quando, irmãos, nós olhamos para a cruz, se você pegar a cruz e olhar na haste dela vertical, ela simboliza o quê? Comunhão entre você e Deus. Quando você pega a cruz na haste horizontal, ela simboliza comunhão entre o homem, entre os irmãos, um e os outros. Mas ela tem algo interessante. Se você pegar a cruz e virar ela de cabeça para baixo, elas têm um formato do quê? De uma espada. E essa espada, irmãos, estava cravado no monte, na caveira, que simboliza a morte, aonde Jesus venceu a morte. Jesus venceu. Irmãos, a cruz para Deus é cruz, mas também é a espada da vitória sobre a morte. Irmãos, sabe aquilo que está tudo paralisado na sua vida? Tudo aquilo que está morto, a cruz vai trazer a ressurreição esta noite. Deus vai te encher, porque Ele é a fonte. Ele está aqui esta noite para te dar o melhor que você necessita aqui nesta terra. Mas para isso você tem que adorar, você tem que buscar a Deus de todo o seu coração, aleluia. Quem aqui veio adorar ao Senhor? Aleluia. E aqui no capítulo 4 vamos ver mais um milagre no ministério de Jesus, a libertação da mulher samaritana. E aqui no versículo 4:1 diz: quando, pois, o Senhor, aqui era Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia
retirando-se outra vez para a Galileia. Primeira lição aqui, irmãos, para quem quer viver o sobrenatural de Deus: não perca tempo com conversa e discussão de fariseu. Irmãos, eu vendo uma mensagem, uma pequena mensagem que uma irmã colocou no Face, do pastor João Gonçalves, e ele disse algo que aquilo me chamou a atenção. A maior investida do diabo, irmãos, nem é tanto fazer você pecar, sabe por quê? Porque quando ele faz você pecar, você chega ao pé da cruz diante de Jesus, pede perdão, você é perdoado. Mas ele sabe, se você perder tempo buscando aquilo que não agrada a Deus, buscando entretenimento na sua vida, e aquele tempo que você perdeu não volta mais. Você está propício já às coisas do mundo. E aí você fica igual um bobo, e você não investe o seu tempo em quê? Em coisas que agradam a Deus. Você tem agradado a Deus? Irmão, Jesus também agradou a Deus. Ele estava aqui no seu ministério, cumprindo o seu papel aqui na terra, mas Jesus agradou a Deus. Lá em João 8:29 diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você tem feito algo que agrada a Deus? Você tem buscado a presença de Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? E aqui fala, quem eram os fariseus naquela época? Era um grupo político e religioso. Esse grupo, irmãos, achava que ele tinha o quê? A prerrogativa da religião. Eles andavam com tranças nos seus cabelos, com os cabelos compridos, amarravam pequenos pedaços da lei no cabelo para mostrar que eles eram mais santos do que os outros. Mas Jesus nunca aliviou os fariseus. Jesus chamavam eles de hipócritas. O que é um hipócrita fariseu? Irmãos, ele parece que adora, mas não adora. Ele parece que chora, mas não chora. Ele parece que está junto, mas não está. Quando nós viemos para a casa de Deus, nós estamos aqui para quê? Para adorá-lo. Mas tem pessoas, tem irmãos que estão aqui, que finge que adora, mas não adora. Que finge que busca, mas não busca. Ei, peraí, meu irmão. Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para adorar Ele, para engrandecer o teu santo nome. E Jesus fala para nós: o meu espírito está sondando os corações. A obra é minha. Sou eu que te levanto, sou eu que te capacito, sou eu que te sustento. Jesus que nos sustenta, aleluia. Ele é a fonte. É Jesus. E Jesus deixa a Judeia e foi outra vez para Galileia. Para ir para Galileia, Jesus tinha que passar por Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, ele foi a uma cidade chamada Sicar, onde estava a herança que Jacó tinha dado a seu filho José. Diz a Bíblia que ele vai até a fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, e ele se assenta junto da fonte. Ele chega para beber água. E quando ele estava
na fonte, chega uma mulher de Samaria que vai tirar água da fonte. E disse Jesus a ela: dai-me de beber. Jesus começa um diálogo com ela. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. E aquela mulher samaritana olhou para Jesus e disse assim: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Mas sabe algo que muitas pessoas não sabem, irmãos? Que os judeus e samaritanos eram o mesmo povo, haviam se separado quando o reino se dividiu. O reino norte tinha como capital Samaria, desviou dos caminhos do Senhor, adoraram a Moabe, a Baal, e se misturaram com os moabitas. E por isso o povo do reino sul achavam-se eles crentes de segunda espécie. Então, meus irmãos, o cativeiro acabou e muitos dos samaritanos se converteram, mas os judeus do reino sul não perdoavam os samaritanos, que também eram judeus. Daí Jesus vem e propõe o que? A parábola do bom samaritano. Vocês não querem perdoar? Eu tenho o poder para perdoar eles, e se não servem para vocês, mas para mim servem. Jesus está dizendo hoje para nós. Às vezes as pessoas aí fora acham que nós não servimos para elas, mas Jesus está dizendo para nós: ei, eu estou te chamando, você serve para mim. Irmãos, a religião ela joga fora, mas a graça de Deus ela inclui. A graça de Deus traz para dentro. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus te ama. E às vezes você pode estar pensando: mas eu tenho tanto pecado, eu faço tanta coisa errada. Meu irmão, Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te restaurar, mudar a sua história. Para que o dia de amanhã as pessoas lá fora vejam você e dizer: nossa, aquele é fulano. Nossa, como ele mudou. Ele mudou por quê? Porque ele aceitou Jesus. Ele deixou a fonte entrar dentro dele, transformar o seu coração, mudar a sua história, para que ele possa evangelizar e dar um bom testemunho para as pessoas aí fora. Qual o testemunho que você tem dado? E às vezes nós queremos julgar, irmãos. Tem gente que quer tirar o irmão do céu, que não é dele, e quer mandar ele para o inferno, que também não é dele. Nós não temos poder, irmãos, para abrir mão de ninguém. Sabe por quê? Porque cada um custou o quê? A última gota do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aleluia! É Ele, Jesus. E a mulher olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Ela lembra do quê? Do problema político do povo. E às vezes nós nos preocupamos com aquilo que o povo vai dizer ou falar de nós. Às vezes nós nos preocupamos: mas se eu for para a igreja, o que o meu pai vai dizer? O que a minha mãe vai dizer? Sou claro em dizer para os irmãos: vão ter muitos que vão afastar de você. Mas o mais importante é que você vai estar junto da fonte. Você vai estar buscando algo diferente para a sua vida.
que eles ainda não entenderam, mas um dia eles vão entender aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus transformou, aquilo que Deus mudou. Através da sua vida, do seu testemunho, você vai ganhar vidas para Jesus. Você vai falar do amor dele para as pessoas. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, o que eu tenho para vocês está acima da política dos homens. O que eu tenho para vocês não vem de baixo, vem do alto, vem de cima. Não depende de política dos homens, depende de Deus só. Só dele que nós dependemos. Jesus é a fonte. E Jesus fala para ela de novo: se tu conheceras. Percebe aqui que o verbo é conheceras. Isso quer dizer que ela não conhecia. Muitas pessoas não conhecem, por isso que nós temos que falar do amor de Deus, falar o que Deus fez na nossa vida para as pessoas aí fora. Aquela mulher não conhecia. E ele fala: se tu conheceras, quem é que te pede, dai-me de beber? Ou lhe daria a água da vida? Você beberia e nunca mais teria sede. Irmão, se você quer ter um problema, aguce a curiosidade de uma mulher. Imagine, vamos lá então agora, você que é casado. Você chega na sua casa e diz assim para a sua esposa: querida, eu tenho algo para te contar. Aí você vira e fala assim: mas não vou te falar agora. Irmãos, pensa num trem danado que você arrumou para sua cabeça. Enquanto você não falar para ela, você não vai ter sossego. E agora você imagine Jesus dizendo para aquela mulher: se tu conheceras, ponto de interrogação. Quem é que te pede, dai-me de beber, ponto de interrogação. Eu lhe daria a água da vida, ponto de interrogação. Imagina o que passou na cabeça dela. Ela deve ter ficado confusa. Água de beber que nunca mais vou ter sede, dom de Deus. Irmãos, isso aqui é algo especial para nós. Isso aqui é algo especial para aquele que aceitou Jesus, que ouviu falar da sua palavra, que ouviu falar do seu amor, que busca Deus. E ela não aguenta e olha para Jesus e diz: dai-me dessa água. Sabe o que Jesus quer dizer para você, meu irmão? Ele vai te provocar a tomar uma atitude. A palavra de Deus vai te provocar você sair do natural e receber o sobrenatural de Deus. Sabe o que está acontecendo com essa geração nossa, irmãos? Ela quer viver o sobrenatural de Deus, mas ela não quer abrir mão dos seus pecados. Ela não quer abrir mão daquilo que não agrada a Deus. E sabe por que nós estamos vivendo tudo que Deus tem para nós? Porque nós queremos tomar desta água. Nós queremos mudar de vida. Nós queremos ser transformados. E ela diz para Jesus: dai-me dessa água. E Jesus diz: quer? Vai buscar o seu marido. Reino de Deus, irmãos, não é você que manda. Reino de Deus, quem manda é Ele. É Ele que está no controle da sua vida. É Ele que tem o melhor para a sua vida. É Ele que tem o melhor para a sua família. É Ele que está no controle da sua vida. Aleluia!
Glória a Deus. E muitas pessoas dizem: Jesus, eu te adoro, mas não toca no meu pecado. Você já viu falar que tem irmãos que têm pecado de estimação? Que ele guarda lá dentro, fica guardado ali muito tempo. Jesus, eu quero beber da tua água, mas não toca naquelas coisas que estão escondidas. E aí pede água para Jesus. Mas essa pessoa vai morrer de sede. Ela não vai receber dessa água. Jesus não tem água para quem não quer se converter. E ele fala: vai buscar o teu marido. Ela olhou e disse: eu não tenho marido. Jesus respondeu: disseste bem, porque já tivesse 5 maridos e o que tem agora não é seu. Sabe o que é isso, irmãos? Confronto do evangelho. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer ser confrontado, não quer ser denunciado. Aquela mulher foi denunciada, ela foi confrontada diante de Deus, diante de Jesus. Sabe por que, irmãos, nós temos que amar o evangelho de Cristo? Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode transformar um bandido em um cristão. Ela é a única coisa que pode transformar uma mulher prostituta a se converter e ser uma mãe de família. Por quê? Porque esse é o confronto do evangelho. A palavra de Deus, ela veio para quê? Para nos confrontar, para nos tirar do nosso comodismo, para nos trazer algo novo que Deus tem para a nossa vida. Sabe por que estamos aqui? Porque somos confrontados. Nós somos confrontados por Deus, pela tua palavra. E aí, quando a mulher foi confrontada, ela disse: vejo que o Senhor é profeta. Quando você é confrontado, irmãos, há conversão. A conversão. Você se entrega verdadeiramente a Deus. Você deixa Ele entrar, Ele fazer um limpa dentro de você, tirar aquelas coisas que estão escondidas, tirar aquilo que não pertence, que não agrada a Ele, Ele tira fora. Mas para isso você tem que se entregar verdadeiramente. E qual é a prova que aquela mulher se converteu? Ela olha para Jesus e diz: assim como é que eu faço para te adorar? O que é que nós fazemos para adorar a Deus? Ela já estava perdoada. Toda vez, irmãos, que um pecador é perdoado, nasce o quê? Um novo adorador. Toda vez que você sentir que não há mais um peso de pecado na sua vida, você não terá mais dificuldade de adorar a Deus. Aleluia! Toda vez, irmãos, que um pecador é perdoado, nasce um adorador. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para buscar a sua presença. E às vezes, irmãos, tem pessoas que acham que adorar a Deus é fazer barulho. Mas tem pessoas que fazem barulho, mas não adoram. Adoração é uma atitude, irmãos, de coração. É reconhecer alguém superior. É você tomar uma atitude. É você abrir a sua boca, glorificar a Deus, buscar a presença dEle, irmãos. Aonde você estiver,
não importa o lugar, mas você tem que aprender a adorar a Deus. Jesus é a fonte, Ele está aqui esta noite, Ele quer dar algo especial para você, aleluia. Jesus está dizendo com você: eu te perdoei. A última palavra vem do Senhor. Senhor, mas eu fiz coisas que desagradam o teu coração, mas Jesus está pronto para te perdoar. E ela olhou para Jesus e disse: como eu faço para te adorar? O que nós temos feito para adorar a Deus? Você pode até estar pensando: eu até que queria adorar, mas estou numa luta, estou numa prova. Meus irmãos, é Deus que permitiu tudo isso. Sabe por quê? É Ele que está permitindo a água acabar do cântaro, porque você tem que falar: eu não quero carregar cântaro, eu quero me mergulhar na fonte. E o que eu faço para te adorar, Deus? O que eu faço para te adorar? Queria pedir que o louvor pode subir aqui. Oração, irmãos, não depende de lugar. Ela depende de atitude. E quando você adora, Deus reage. Quando você adora, a adoração sobe. Deus tem prazer em se manifestar no nosso meio. E o que aquela mulher fez? Ela pega o cântaro e deixa ali. Eu não vou mais precisar de você. Irmãos, crente que ouvir falar de fonte nunca mais precisará de cântaro. Irmãos, essa garrafa aqui, ó, se eu encher ela d'água, ela não vai caber mais. Então cântaro, irmãos, é aquilo que te limita. Cântaro é aquilo que não deixa você crescer, que não deixa você receber mais daquilo que você tem. Quem quer receber mais de Deus? Quem quer receber o sobrenatural de Deus? Tem coisas nas nossas vidas que nos limita a receber algo de Deus para nós. Aquilo ali é travado. Aquilo ali limita. Não deixa Deus entrar, não deixa Deus agir. Porque em vez de nós fazermos algo para adorá-lo, nós estamos buscando entretenimento na nossa vida e esquecemos que temos que adorá-lo, que temos que buscar na fonte, não buscar em coisas do mundo. Aleluia. E o cântaro, irmãos, ele simboliza o favor dos homens. Você não precisa viver do favor dos homens, porque a fonte é Jesus. E Ele quer abrir o quê? Uma porta nova para você. Ele quer abrir aquilo que vem de Deus, do trono de Deus na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Jesus quer tirar tudo aquilo que te limita nesta noite. Ele quer mudar a sua história. Quando nós queremos algo de Deus,
e nós buscamos a fonte, aquilo nunca acabará. Porque quando vai acabando, Jesus vai enchendo, Jesus vai derramando, o Espírito Santo vai te conduzindo. Jesus é a nossa fonte, irmãos. Jesus é a nossa fonte. Se coloque de pé, por favor. Queria orar por você. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que Tu é a fonte, Pai. Que opera milagres sobre nós, Pai. Oh, Deus. Que o Senhor possa tocar, Jesus, no coração do Teu povo, Pai. Oh, Deus, aonde eles estiverem, nas suas casas, ó Pai. Aqui na Tua igreja, Senhor. Mas que o Senhor possa mudar, Jesus, a história, Senhor, dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Jesus, restaurar, Pai. Tirando, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, afastar os Teus filhos da Tua presença, Pai, nesta noite, Jesus. Oh, Deus, nós estamos aqui, Jesus, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és santo, Jesus. Vai tocando, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nesses lares agora, nesta noite, ó Pai. Ó Deus, tira, Senhor, todo espírito de intriga, Pai, que cai por terra agora, Senhor. Mas que o Senhor possa restaurar, Senhor, esta família. Deus, transforma, Senhor, o coração e a mente, Jesus. Mas que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, sobre esse lar, sobre estas vidas nesta noite, e que eles recebam de Ti, Papai, a bênção, Senhor, a vitória, Deus. Oh, Jesus, toca, Senhor. Tira, Pai, todo aquele espírito, Senhor, de intriga, Senhor, entre os pais e os filhos nesta noite, ó Pai. Oh, Deus, vai tocando agora, Jesus. Espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, que esta família, Senhor, receba, Senhor, o Teu toque nesta noite, em nome de Jesus. É no Teu nome, Senhor, que nós oramos e declaramos vitória. Declaramos, Jesus, entra nesta família, entra, Senhor, neste coração. Mas que o Senhor tira, Papai, todo espírito de morte, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glórias. Aleluia, aleluia, Deus. Ei, Jesus. Vem, Deus. Queremos bendito, Senhor. Que a Tua graça resplandeça sobre nós, oh Deus. O nome que é maior que todo nome. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Deus está restaurando lares nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia,
Deus está entrando no lar. Deus tem algo especial. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E que o Senhor possa transformar esses corações de Jesus. Transforma, Deus. Oh, Jesus, tira toda a cegueira espiritual, Deus. Mas que o Senhor possa, Jesus, revelar o teu amor, Senhor, a estas vidas, oh Pai. E que elas possam, Senhor, testemunhar aqui na tua casa, Jesus, do milagre, Senhor, da bênção que o Senhor está fazendo, Jesus. É no teu nome, Senhor. Só tu, Senhor, pode todas as coisas. E nós cremos em ti, Jesus, e na tua palavra, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Amém, irmãos? Pode se sentar um pouquinho, por favor? Dar uns avisos aqui bem rápido. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, nós fizemos mais uma remessa das máscaras da El Shaddai. E nós fizemos um pedido maior, né? Temos uma quantidade ali. Se você quiser, tem uma mesa ali no fundo. As irmãs estão lá cuidando. Você pode comprar a sua, R$8,50, tá bom? Irmãos, eu sei que você já tem uma máscara. Eu tenho umas 3 ou 4, e tem hora que eu saí no comércio esses dias, fui na farmácia e estava sem máscara. Então é bom, né? Quanto mais você tiver, ainda mais aí, para você, não vou falar abençoar El Shaddai, porque nós não ganhamos nada com a máscara. É somente para a gente estar padronizado, né? Imagina todo mundo vir aqui, na filmagem aí, ó, que está filmando agora lá do fundo, ó, olha lá para trás, dá um tchauzinho. Aqui da frente também pega, né, pastor Anderson? Para lá? Olha lá, olha para aquela câmera lá, põe lá. O pessoal da internet vai estar vendo todo mundo. Para aquela lá de trás, ó, só para complicar. Ó, olha lá, aquela lá de trás, lá no canto, lá em cima, ó. Dá um tchauzinho para aquela câmera. Os irmãos estavam falando, que bom ver os irmãos. Não, gente, dá tchau aí, todo mundo assim, ó. Balança, aí, não, o som sai também, pastor Anderson? Sai também, então vai lá, um oi bem bonito pro pessoal de casa, vai lá. Tem muita gente que gostaria de estar aqui no seu lugar, você sabia? E não pode? Não é um privilégio estar aqui? É ou não é? Que não venha, né, que o governo, o prefeito não proíba de novo para você sentir falta do culto, né? Deus me livre, não vai acontecer em nome de Jesus, né? Vamos orar para que possa os demais serem liberados e esse vírus possa ser controlado aí, embora em nome de Jesus. Irmãos, mas compra a sua máscara, não, a gente não está ganhando nada com isso, mas é somente para que a gente possa ficar padronizado. E outra, você sai lá no comércio com a pombinha aqui, todo mundo já sabe que essa pombinha aqui é da El Shaddai, entendeu? Essa pomba é nossa, né, pastor Anderson? Essa pomba é nossa, então você sai com essa pomba lá e fala, ali vai uma bênção da El Shaddai. Agora, não dá trabalho não, irmão. Não dá trabalho com a máscara da El Shaddai não, que senão aí vai ficar complicado, né? Compra, paga direitinho, né? Com a máscara da El Shaddai, né? Se for para fazer coisa errada, então sai sem máscara ou com outra máscara. Tá bom, gente? Então vamos todo mundo aí. Você que ainda não comprou a sua, tem todos os tamanhos, G, P, M, tem para criança também, 2 a 3 anos, 4 a 6, 7 a 10, P, M, G e cara de cavalo, GG. Né, Breno? É o Brenão lá, é cara de cavalo, é a máscara grandona. Tá bom, gente? Então lá no fundo, lá, R$8,50, passa o cartão também, para que você possa comprar a sua. O pessoal que encomendou, tá lá, a sua com o seu nome, tudo organizado, porque aqui é Shaddai. É bagunçado, mas tem gerência.
Vai ficar uma semana sem comer em casa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Maravilhoso e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu carinho, pela palavra do qual o teu servo ministrou aqui. Muito obrigado porque nós estamos nos alimentando desta palavra. Nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom. Nós oramos e agradecemos e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus, Pai. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, aqui na nossa casa, na nossa família, que o Senhor venha abençoar. Amém, queridos. Amém, queridos. Amanhã a oração, nós temos oração. Querido, vem para a oração, tá? Nós temos os espaços. Eu fiquei muito triste, na semana passada tinha 8 pessoas aqui orando. Nós precisamos orar, amados, porque sem oração nós não alcançamos nada. A oração que faz a diferença na nossa vida, amém? Então você que pode, você que tem carro, tem condições, venha na segunda-feira orar, tá bom? Deus abençoe e vão na bênção do Senhor Jesus Cristo, amém.